Marc Chagall foi um grande pintor do século XIX e um pintor não só de telas, mas também de cerâmicas, de vitrais, de muros. Ele foi também escritor, ilustrador e desenhou sets e figurinos de teatro. Ele é contemporâneo de nomes como Picasso, Matisse, Giacometti, Freud, Chaplin. Então, ele nasceu numa época muito criativa. É um pintor judeu que conseguiu sobreviver a duas guerras mundiais e a Revolução Russa. Eu não vou falar muito sobre o contexto histórico dele, porque a vida dele foi extremamente impactada pelo contexto histórico e vai aparecer o contexto durante a exposição da biografia. Eu comecei a me interessar pelo Chagall por causa de uma catedral que tem aqui em Zurique, e eu contei para Elisa até da última vez que tem uns vitrais lá que são maravilhosos e que a gente pode sentar lá e assistir aquilo muito sossegadamente. Então foi por isso que acabou aparecendo o nome dele para mim como interesse. E quando eu fiz o meu aconselhamento biográfico, eu escrevi um artigo sobre a vida dele e os setênios. E eu fiquei muito assim, impactada sobre como ele foi criativo e produtivo mais para o final da vida. Então, é o que mais me chama a atenção assim na vida do Chagall. E ele é famoso por essas pinturas, né, que tem Vocês conseguem ver meu mouse? Sim? Tá. Ele é famoso por essas pinturas que tem as pessoas e os objetos flutuando e tal. Se a gente for olhar na internet, tem várias coisas sobre o Chagall que são lendas. Então, a primeira lenda é que ele é um pintor francês. Ele, na verdade, é russo. Ele nasceu na Rússia, numa pequena cidade chamada Vitebsk. E veio de uma família judia de origem simples. E a segunda lenda que tem é que ele nasceu no dia 7 de julho de 1887. Na verdade, o Chagall nasceu no dia 6 de julho de 1887, mas ele falava para todo mundo que era 7 porque 7 era o número de sorte dele. A arte e a vida do Chagall estão extremamente entrelaçadas. E tem um autor de um dos livros que eu li que fala que a vida dele girava em torno de três grandes fixações. Uma com o judaísmo, a outra com a Rússia e a outra com o amor. O que, num nível macro, seria preocupações com a humanidade, preocupações da humanidade com a religião, com o sentido de pertença social e com o mundo das emoções. O Chagall nasceu numa pequena cidade chamada Vitebsk, e ele fala que não tem uma pintura dele que não respirasse o espírito e a reflexão dessa cidade. A família dele observava o hassidismo, que é um movimento dentro do judaísmo que tem como ideias a harmonia entre o homem e a natureza. E a gente vê muito isso na obra do Chagall. Ele diz que se não fosse judeu, ele não teria sido um artista ou teria sido um artista completamente diferente. E ele cresceu num assentamento onde os judeus foram confinados por Catarina a Grande. Era como se fosse um gueto, uma comunidade com identidade e rituais próprios. Mesmo dentro desse assentamento, os judeus não tinham plenos direitos cívicos. Esse assentamento era considerado a Jerusalém do Leste. De um lado da ponte dessa cidade, aqui está a cidade dele, de um lado da ponte viviam as pessoas mais abastadas.
E do outro lado da ponte viviam as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres. Ele cresceu falando Yiddish, que é uma mistura de dialetos, mas que mais que um dialeto é uma representação cultural, que dava sentido de pertencimento e que tinha a ver também com os valores daquele povo, com as tradições daquele povo. Isso também vai aparecer mais tarde no trabalho dele. A mãe dele se chamava Feigaíta. Ela era filha de um açougueiro, chegou em Vitebsk um ano antes do nascimento do Chagall, aos 22 anos, para se casar com Catskill Chagall. E na verdade Chagall é com S, S-A-G-A-L. Catskill Chagall, de 23 anos, que era um primo distante. Eles se casaram sem se ter visto. Aqui tá o subúrbio de Vitebsk. E aqui estão os pais dele. O pai e a mãe dele. Aqui depois a gente vai ver a família toda. E aqui é a casa onde o Chagall nasceu. Desculpa, onde ele cresceu, não onde ele nasceu. Em 1887, a Feigaíta teve o primeiro filho, Moisha Katskelev. Esse é o nome verdadeiro do Chagall, Moisés em português. E a Feiga, a mãe dele, era apaixonada por ele. Ela nunca escondeu que ele era o filho favorito dos 9 filhos que ela teve. Ela dava comida extra para ele. Um dos livros que eu li fala que essa comida extra deixou ele mais forte, tanto fisicamente como emocionalmente. Tanto é que ele foi o que mais viveu dos 9 filhos. E a mãe dele contou para ele que quando ele nasceu, teve um grande incêndio e que tiveram até que arrastar a cama em que ela estava parindo para um lado por causa do incêndio. E diz que ele nasceu morto. Então, a parteira ali pegou ele, enfiou num balde d'água para ver se ele acordava. E aí tá o Chagall, que depois, né, desse chacoalhão viveu 98 anos. E esses dois elementos, assim, no nascimento dele, o fogo e a água. Depois, no ano seguinte, nasce a irmã dele, Ana. E daí, em 1890... o avô paterno do Chagall morreu. Daí, o que aconteceu? Tá aqui a árvore. O que aconteceu? O avô paterno dele morreu. A avó materna dele casou... Desculpa, a avó paterna dele casou com o avô materno. Então, se juntaram as duas famílias novamente e isso deu um dinheirinho, assim, somou o dinheiro das duas famílias, da família paterna com a da materna, e foi com esse dinheiro que eles conseguiram comprar aquela casinha que eu mostrei, que foi a casa onde o Chagall cresceu. Em 1891, nasce o único irmão homem que o Chagall teve, que é o Davi. Essa história, como que foi? O Chagall gostava muito era o centro das atenções, era, né, o único filho homem e tal. E nesse dia ele tinha sido mordido por um cachorro louco e tinha ido para o hospital. E aí ficou lá o dia inteiro no hospital, tal. A hora que ele voltou para casa, a casa estava empolvorosa por causa do parto. Então, naquele momento, meio que ele deixou de ser o centro das atenções. E ele pintou essa cena várias vezes. Ele pintou... Aqui tá, é a cena do nascimento que ele pintou. Ficou muito impactado com essa cena. Aí a mãe dele começou uma lojinha que vendia sardinha, açúcar, farinha. E o Chagall, assim, ele é um pouco questionado pelos
pelos autores, porque ele às vezes se contradiz assim. Então, hora ele fala que nunca passou necessidade, nunca, ele nunca deixou de ter um pedaço de pão ao alcance da mão, e hora ele fala que não tinha nada. Então, no livro dele mesmo, de autoria dele, tem essas duas coisas, né? Ele conta a história de duas maneiras diferentes. O pai do Chagall era meio menosprezado por ele. Até tem uma frase na autobiografia dele que ele fala assim: eu preciso mesmo falar do meu pai? Então, o pai dele era introvertido e raramente se dirigia às crianças. Ele é descrito como um homem que era religioso, que ia todo dia às 6 da manhã para a casa de orações, chegava em casa à noite, jantava e às vezes dormia ali mesmo na mesa de jantar. O Chagall fala que à noite chegava com o pai dele. E ele diz que, embora a família dele não valorizasse a arte dele, eles influenciaram muito a arte dele. O avô dele subia no telhado para comer cenouras, então nos quadros dele tem essa figura do homem no telhado. Aí tem um tio que tocava violino, tudo isso a gente vê na arte dele. O Chagall teve 2 maus professores até chegar num rabi que preparou ele para o bar mitzvah e infundiu nele o amor pela Bíblia. Aí o Chagall não estava aprendendo nada. Chegou uma hora que a mãe dele subornou um professor do outro lado da ponte, do lado onde viviam os judeus ricos. Essa escola tinha um número de cotas de judeus que ela podia receber. Então ela deu um dinheiro lá para o professor fazer vistas grossas e aceitar o Chagall lá, para ele poder ter uma educação melhor. Ele entrou direto para a 3ª série, que era a série onde o professor que tinha sido subornado ensinava. Essa mudança de escola foi muito difícil para o Chagall, por causa da língua, por causa da formalidade, e assim como o Chateau, o Chagall acabou desenvolvendo uma gagueira também. Só que ali nessa escola ele começou a ter contato com uma classe mais privilegiada, conhecer gente diferente. Ele fala que as 2 únicas coisas que interessavam para ele na escola eram geometria e desenho. Aos 13 anos, que é bem a época do bar mitzvah, ele parou de observar os rituais do judaísmo. Daí, dali para frente, ele se considerava judeu, mas tem biografia de outras companheiras dele que dizem que ele não ia mais às sinagogas e nada disso. Daí, quando ele tinha 14 ou 15 anos, não se sabe direito, um colega de classe dele, que era um bully, que na verdade beliscava ele e tal, esse colega de classe mostrou para ele um desenho. E esse desenho teve um impacto muito grande para o Chagall. E ele perguntou para o menino, disse que gaguejou, mas como você conseguiu fazer isso? E daí o menino falou para ele, mas deixa de ser idiota. Tudo que você tem que fazer é pegar uma revista e copiar o desenho. E daí o Chagall fala, foi assim que eu me tornei um artista. O dia que ele viu aquele desenho. Ele disse que nunca tinha se interessado por nada na vida até o dia que ele viu, até o dia que ele pegou no lápis de cor. E daí um dia, andando na rua, ele viu uma placa, Escola de Pintura e de Desenho. E falou para a mãe dele que ele queria ser um pintor. A mãe dele meio que ficou, deixa disso, isso é besteira, mas no fim ele acabou indo para essa escola. O professor se chamava Pen,
que é uma pessoa importante na vida do Chagall, e essa pessoa olhou para os desenhos dele e falou assim: sim, ele tem alguma habilidade. E era tudo o que o Chagall precisava, uma pequena coisa para a mãe dele falar: tá bom, vai, a gente te matricula na escola. Aí o pai dele não tinha muito interesse, assim, muito entusiasmo pelo interesse do Chagall com essa coisa artística, mas quando o Chagall pediu para se matricular nessa escola, ele disse que tirou 5 rublos do bolso, jogou lá no quintal lá fora para ele buscar e pronto, assim ele tinha lá o dinheiro para se matricular na escola. O Chagall fala no livro dele que, eu perdoo ele, era o jeito que ele sabia dar. Esse professor, virou meio uma sombra, assim, na vida do Chagall. O Chagall menosprezou muito a importância que ele teve na vida dele. No livro, ele fala que estudou lá por um mês e meio, sendo que ele ficou anos lá. E enquanto ele estava nessa escola de desenho, ele começou a trabalhar num estúdio, fazendo retoque de fotografias. E ele detestava fazer isso, detestava e pronto. E nessa escola, ele conheceu um rapaz chamado Victor Meckler, que é esse aqui. O Victor era de uma classe superior, né? Morava do outro lado da ponte e achou que o Chagall tinha muito talento, perguntou se ele podia dar aulas de arte para ele. E o Chagall se recusou a cobrar, falou para ele: não, tudo bem, vamos ser amigos. E ele fala que para ele era mais importante assim o reconhecimento para aumentar a autoconfiança dele do que o dinheiro. E depois foi uma amizade muito importante na vida dele. Outra coisa que aconteceu nessa época foi que o Chagall começou a usar maquiagem. E isso também é uma coisa que aparece na biografia dele. Ele começou a pintar os olhos e a passar blush. Aí tem alguns autores que meio que acham que a história com o Victor Meckler foi mais do que amizade. Depois vai aparecer, eu vou contar uma história. Tá. Aí ele conseguiu terminar a escola secundária já com 18 anos. E apesar da dificuldade que ele tinha na escola com o russo e tal, ele começou a escrever poesias em russo já e a pensar na possibilidade da vida como artista. Depois, já quando estava chegando aqui no segundo nódo lunar, no primeiro nódo lunar, desculpa, ele e o Victor acharam que essa escola já tinha dado o que tinha que dar e resolveram sair da escola. E daí o Victor fala para ele: olha, eu tô indo para São Petersburgo, por que você não vem comigo? Só que os judeus eram proibidos de estudar em São Petersburgo, de morar lá. Então, para você morar lá, você tinha que ter alguma autorização especial. Comerciantes podiam estudar lá. E daí parece que o pai do Chagall pediu para o pai do Victor, que era comerciante, fazer uma carta dizendo que o Chagall ia para São Petersburgo para fazer negócios para ele. Aí, de novo, o pai do Chagall jogou 27 rublos embaixo da mesa para o Chagall pegar lá embaixo. E daí o Chagall foi embora para São Petersburgo. O livro fala que até os 21 o Chagall foi vivendo de crise em crise por causa desse visto, por causa dessa questão de não poder morar em São Petersburgo. Quando ele chegou em São Petersburgo, ele foi viver com um amigo do PEN que ofereceu alojamento em troca de alguns trabalhos de retoque de fotografia. Aí ele vivia
no começo do resto do dinheiro que o pai dele tinha dado. E ele passou muita dificuldade, passou fome mesmo. E teve uma época que ele mudou de casa para dividir não só um quarto, mas dividir a cama com uma pessoa, porque ele não tinha dinheiro para pagar o quarto. Ele fala que esse rapaz era um amor, que o rapaz se espremia todo na parede, que era para dar espaço para ele na cama. Depois ele tentou admissão na academia de artes, mas não passou no teste. E daí ele se matriculou numa escola de desenho que ele achava fraca, mas ficou lá por 2 anos. Aí, como ele estava indo bem nessa escola, ele começou a ganhar um suporte de 6 rublos por mês, depois uma bolsa de 10, e daí começou a dar uma melhoradinha. Mas ainda assim, não ajudava com a questão do visto. E aí um dia ele estava andando na rua, um policial pediu por documento, ele não tinha e ele foi preso. E ele ficou preso por 15 dias, mas ele fala que em nenhum lugar ele se sentiu mais relaxado do que dentro daquela prisão, porque pelo menos dentro dessa prisão eu tenho direito de estar. Aí ele procura um amigo do Pen chamado Ginsburg, que apresentou ele para um outro Ginsburg, que ofereceu um suporte também de 10 rublos e fingiu que contratou o Chagall como empregado da casa. E daí, assim, o Chagall dormia na casa dele, mas fazia as refeições com a família. Só que ali ele não tinha muito estúdio, então ele mudou, que era para ele poder pintar, e começou a dormir no escritório de uma revista. As cartas, assim, as biografias do Chagall, elas têm a história que ele conta no livro dele, na autobiografia, e também o que saiu dessas cartas que ele escreveu para esse Ginsburg. Começa a acontecer uma coisa que ia se repetir muitas vezes na vida do Chagall. Com 21 anos, ele deixou alguns trabalhos com uma pessoa para que essa pessoa pudesse vender. Foi lá numa lojinha, lá num estúdio, mostrou uma pintura para o cara gostou, comprou a pintura. Aí no outro dia ele falou: olha, eu tenho mais. E foi lá, pegou todas as pinturas dele, os desenhos, e deixou lá pro cara ver se você consegue vender. Quando passou uns dias, ele voltou lá para ver se o rapaz tinha vendido. O rapaz fingiu que nunca tinha visto ele na vida. Falou: ah, não sei quem você é. Não te conheço, não sei quem você é. E como o Chagall estava vivendo ilegalmente na Rússia, ele não podia fazer nada, não podia reportar o cara para a polícia, nada. Então ele perdeu ali os trabalhos dele. Eu não sei contar quantas vezes na vida o Chagall tomou calote. Foi muito mesmo. Depois, nessa época também, ele foi chamado para o serviço militar. E ele teria que ficar lá por 3 anos. E daí ele pediu para o diretor da escola de desenho interceder por ele. E o diretor escreveu uma carta falando que ele era brilhante, que ainda faltavam 3 anos para ele terminar os estudos. E daí o Chagall foi dispensado do serviço militar. Um dia, um professor criticou o trabalho do Chagall na frente de todo mundo. E ainda no final terminou a crítica falando assim: e bolsista ainda por cima. Aquilo para o Chagall foi a morte. E daí ele, até então ele tinha aguentado tudo, tinha aguentado passar fome, ser preso, dividir cama, mas aquela crítica ele não aguentou. Ele foi, arrumou as coisas dele e voltou para a cidade dele, para Vitebsk. Nessa mesma época, a irmã dele morreu, a Rachel. Ou Raquel. A Raquel tinha 9 anos. E tem livro que fala que ela era toddler. Toddler é 2 anos, mais ou menos. Mas a data que eu achei de nascimento dela, aí ela tinha 9 anos. E ela morreu por comer carvão.
Também, nessa mesma época, ele conta que enquanto ele estava visitando lá a família em Vitebsk, um dia uma mulher saiu correndo pela rua gritando: socorro, socorro, ajuda meu marido e não sei mais o quê. E as pessoas saíram correndo para ajudar, mas quando chegaram na rua, o cara já estava morto ali, já estava ali aquele corpo na rua. E aí ele pinta o homem morto. Então tá aqui, né, o cadáver na rua. Olha lá o cara, o violonista lá no telhado. Então a mulher a gritar. Então é isso. Por que que eu tô mostrando essa pintura? Porque o Chagall, ele conta a partir daí a obra dele. Essa é a primeira obra dele. Quando no outono, ele volta para São Petersburgo. Ele ainda tá com 21. Aí ele começa a namorar a Teia Brashman, que também era de Vitebsk. Ela estava em São Petersburgo, mas era de Vitebsk. Foi assim a primeira mulher que ele viu nua. Ela posava nua para ele. Ela também abriu as portas para ele na alta sociedade e tal. Aí, em 1909, ele e a Teia vão passar o verão em Vitebsk. Aí um dia os dois estão lá, estão no sofá lá, alguém bate na porta. Bateram na porta, ela vai atender e era uma amiga dela que tinha voltado de viagem. O Chagall não viu o rosto da pessoa, só escutou as duas conversando. E blá blá blá, tá bom? Ela foi embora. À tarde, ele e a Teia saíram para dar uma volta. Quando eles passaram lá na ponte, eles encontraram essa amiga dela. A amiga dela chamava Berta. E o Chagall diz que quando olhou para ela, falou assim: é com ela que eu tenho que estar. Não é com a Teia. Ele diz que teve essa sensação assim muito forte: é com ela que eu tenho que ficar. E aí ele passou um tempo dividido entre as duas. Aqui tá a Bela e aqui é a Teia. Vou aumentar um pouco. E aqui é uma foto dos três juntos. Não é uma foto boa, mas eu achei uma foto muito interessante, assim, do Chagall dividido entre as duas, assim, no meio das duas. Ele ficou meio dividido por um tempo, até que chegou uma hora que ele decidiu que não era com a Berta que ele iria ficar. A Berta depois trocou de nome, né? Afrancesou o nome, que foi algo que eles fizeram, e começou a usar o nome Bela. Então, por isso que eu coloquei aqui, conhece a Bela. Depois, um homem que queria comprar esse quadro do Homem Morto apresentou o Chagall para o Leon Basquiat. O Basquiat era o artista mais famoso da Rússia naquela época. E o Chagall queria porque queria estudar na escola dele, porque quando ele ouviu o Basquiat abrir a boca, ele escutou o sotaque do assentamento onde ele morava. E ele falou assim: olha, esse cara vai entender, ele vai entender por que eu pinto com essas cores, ele vai entender por que eu gaguejo. E daí ele invocou que queria estudar nessa escola. Custava 30 rublos por mês, ele não tinha o dinheiro, mas daí ele encontrou lá uma madrinha que resolveu pagar a mensalidade da escola para ele. O Basquiat tinha por hábito visitar a escola só na sexta-feira. Ele deixava eles trabalharem nas pinturas durante a semana e na sexta ele ia lá e fazia uma crítica dos trabalhos. E aí, um dia, e daí na sexta, dos trabalhos não, ele escolhia uma pintura e criticava aquela pintura, né? E aí um dia ele resolveu botar defeito na pintura do Chagall.
e o Chagall fala que nunca foi tão infeliz como no dia em que o Basquiat, desculpa, criticou a pintura dele. E aí, depois dessa crítica, ele ficou 3 meses sem aparecer na escola. Ele até fala no livro que ele agradece que a mulher continuou pagando a mensalidade da escola, mas ele não apareceu. E daí ele continuou pintando tal, e daí quando ele voltou finalmente para a escola, o Basquiat pendurou o trabalho dele como modelo e o Chagall ganhou ali o respeito dos colegas de classe. Ele fala que ele não era capaz de ser ensinado, mas que apesar disso o Basquiat mudou a vida dele. Só que assim, ele não se sentia integrado na escola, até que ele conheceu o Alexandre Rum, que é esse rapaz também de uma outra classe e tal, com quem o Chagall fez amizade. Aí chegou uma hora que o Basquiat foi embora para Paris. Ele e o Chagall tinham tido uma conversa sobre o Chagall levá-lo embora. O Basquiat até tinha dado 100 francos para ele, olha, aprende a profissão direitinho que eu te levo. E o Chagall encucou com aquilo. Aí ele ainda ficou um tempo na escola, mas não gostava daquele professor e logo saiu da escola. E daí, aos 23 anos, ele voltou para Vitebsk. Nessa época que ele voltou, ele pintou O Açougueiro, que é também um quadro bem famoso dele, que é o quadro em que ele pinta o avô dele. Esse quadro aqui é Minha Noiva em Luvas Pretas, que é o primeiro quadro que ele pinta da Bela. A família da Bela não estava nem um pouco contente com o namoro. Uma porque ele era pobre e outra porque a mãe dele falava assim, olha, eu é que não quero a minha filha casando com um cara que passa maquiagem. Então, mas mesmo assim o Chagall resolveu ficar noivo dela. Logo depois ela foi para a faculdade em Moscou. Aí o Chagall escreveu para o Basquiat e o Basquiat demorou a responder. Só que daí ele deu um conselho muito bom para ele. Falou para ele, quando ele finalmente respondeu, ele disse para ele não menosprezar o ambiente em que ele morava, o ambiente em que ele estava, a vida provincial que ele vivia, para ele não esperar a aprovação dos outros, para produzir coisas sinceras, e falou para ele que um dia esse material ligado ali à cidade dele seria muito útil. Só que nessa mesma carta ele falou para o Chagall, Chagall, você é ansioso, mas eu sou mais. E eu não vou ficar aqui em Paris lidando com a sua ansiedade. Então tá, depois de um tempo o Chagall insistiu e o Basquiat foi mais duro assim, falou para ele, olha, se você vier para cá você não vai receber nem suporte financeiro e nem emocional da minha parte. Depois ele participou da primeira exibição dele em 1911 em São Petersburgo e colocaram as pinturas dele na última sala. E ele fala que isso era por causa do antissemitismo. Ele fala, eu sentia a cada minuto que eu era judeu. As pessoas me faziam sentir desse jeito. Só que uma pessoa que viu essa exposição resolveu se tornar apoiador do Chagall e, em troca de 2 pinturas, ofereceu para ele uma mesada de 125 francos por mês. E aí o problema dele estava resolvido e ele conseguiu ir para Paris por sua própria conta. Mas diz que no trem, no caminho para Paris, ele estava tão mal vestido assim que os oficiais perguntaram se ele não estava com piolho. Então, ele vai para Paris com 23 anos. O Merker, que era aquele amigo dele, esperava por ele na estação. E aí tem uma carta do Chagall para o Merker que menciona o nosso beijo cheio de fumaça na estação ferroviária. E também nessa carta está escrito, abre aspas, o tal, você sabe, feminino em nós. Fecha aspas.
Então, por isso também tem essa. Alguns autores acabam tirando também uma conclusão de que foi mais do que uma amizade. Aí, de novo, no começo em Paris foi bem difícil, porque ele não conhecia ninguém, não falava francês. Ele disse que no quarto dia já queria voltar para casa. Então, tem muito isso na biografia do Chagall. Conseguia uma coisa e ali ele já começava a reclamar daquela coisa que ele tinha conseguido. E ele fala que a única coisa que segurou ele ali em Paris foi a reverência que ele tinha pelo Louvre, pela arte que ele via, e pela reverência que ele tinha pelos outros artistas. Ele fala que ele não aprendeu em lugar nenhum mais do que ele aprendeu olhando as coisas ali no Louvre em Paris, a arte ali naquele lugar. Aí um crítico, o Tungenhold, começou a ligar para todo mundo para ver se conseguia ajudá-lo. O cara era russo também, e o Chagall manteve esse cartão de recomendação até o fim da vida, assim, por gratidão, que não era também uma coisa muito comum na biografia do Chagall. Aí ele alugou um estúdio na região de Montparnasse. Montparnasse estava substituindo Montmartre como um lugar onde os artistas moravam. Então era meio que o melhor lugar onde o Chagall poderia estar. Ele e outros artistas compravam telas usadas e pintavam por cima das telas, porque era mais barato do que comprar um Canva novo. O Chagall chegou depois da abertura do Salão dos Independentes, que é uma mostra em Paris, que é a mostra que apresentou o cubismo pela primeira vez como movimento. Então, como cubistas, a gente tem maior exemplo, é o Picasso, mas tem também Delaunay, tem Leger. E o cubismo nunca seduziu Chagall. Ele falava que o cubismo tinha reduzido tudo a uma geometria, que se tornou um outro tipo de escravidão, que as pessoas agora queriam enquadrar tudo naquilo. Mas o que ele fez? Começou a pegar as pinturas antigas dele e refazer, meio que num idioma cubista, deslocando as coisas e tal. E isso virou um modus operandi, assim, na biografia do Chagall. Sempre que ele mudava para algum lugar ou em momentos de crise, ele pegava um quadro novo e repintava. Então, lembra aquele quadro do Nascimento? Tá aqui o quadro do Nascimento de 1910 que ele fez. E aqui foi quando ele repintou o quadro, em 1911. Já tem mais uma coisa geométrica, já começa a ver a influência do cubismo na arte dele. Mas só que assim, o Chagall nunca se denominou cubista, ele não gostava muito dessa coisa de eu sou isso, eu sou aquilo, mas no livro dele tem uma hora que ele fala que ele, na verdade, era realista. Muito bem. Enquanto isso, ele teve alguns affairs e a Bella teve paciência ali, continuou esperando. Aí ele se muda para La Ruche. La Ruche que significa colmeia. La Ruche é uma colônia ocupada por artistas. E aí, por causa daquele calote, ele estava sempre muito desconfiado, ficava sempre com a porta fechada, com medo de alguém copiar as ideias dele. Aí ele encontra ele encontra um rapaz chamado Blaise Cendrars. Quando perguntaram para ele quais foram os principais acontecimentos da vida dele, ele fala a Revolução Russa e o meu encontro com Blaise Cendrars. Eles se tornaram muito amigos. O Cendrars até nomeou algumas pinturas dele e tal. Essa pintura foi o Cendrars que nomeou, Eu e a Vila. Depois ele teve ainda nesse setênio um outro encontro importante que foi o Walden. O Walden convidou o Chagall para participar do primeiro Salão de Outono Alemão. E lá
um colecionador comprou Golgotá, que foi uma pintura que o Chagall fez, que ele tinha muito essa ligação com Cristo. Então tá aí a pintura, Golgotá também não é uma foto muito boa, mas ele tinha essa ligação, ele falava que Cristo era um poeta, né, e que a poesia dele estava meio esquecida. Em 1914, o Chagall vendeu O Violonista, que era uma pintura, A Mulher Grávida e Autorretrato com 7 Dedos por 900 francos. Era muito dinheiro na época, só que ele não recebeu nada, porque o caixa da galeria fugiu com o dinheiro dele. Então, esse foi outro calote que o Chagall recebeu. Mas agora, como ele já estava ficando importante, o Sendras arrumou um contrato para ele com o galerista e ele começou a receber 250 francos por mês. Daí, em maio ainda, com 27 anos, ele resolveu voltar para a Rússia para se casar com a Bela, para assistir o casamento da irmã dele também e para participar da Mostra Sturm no caminho para a Rússia. A Mostra Sturm, na Alemanha, é considerada a fundação da fama mundial do Chagall. Aí ele saiu do estúdio em La Ruche e pediu para deixarem fechado, para alugar para outra pessoa por 3 meses. Estamos falando de 1914, isso era maio. Ele saiu achando que dali a 3 meses ele ia voltar para Paris. Demorou 8 anos para o Chagall voltar para Paris, depois que ele saiu de lá, em 1914. Ele foi para a casa dele e esse foi um dos períodos mais produtivos da vida do Chagall. E é a época que ele ganha fama entre os judeus, porque ele começa a pintar o judeu orante, ele começa a pintar, ele pinta o judeu em verde, o judeu vermelho. Então, assim, a guerra explodiu, Vitebsk, que era a cidade que ele morava, virou uma cidade fronteiriça, os soldados ficavam lá, e aí as pessoas, assim, passando muita necessidade, passando fome. Então, o que ele fazia? Quando vinha alguma pessoa, algum pedinte, ele falava assim, você tá cansado? Senta aí, eu te dou um pedaço de pão, eu te dou um dinheiro, e você coloca a roupa de oração do meu pai, e senta aí, descansa um pouco. E daí, quando a pessoa sentava, ele pintava. Então, foi assim que ele fez esses quadros famosos. Apesar da oposição dos pais da Bela, eles se casaram em 25 de julho de 1915. Quando a mãe morreu, ele estava na Alemanha e ele nem sequer viajou para ir no enterro da mãe. Ele viaja depois para casar, mas ele não foi no enterro da mãe dele. Inclusive no livro ele fala, não fui no enterro nem da minha mãe e nem no do meu pai, não foi muito legal da minha parte. Então, ele não faz assim, sabe, a big deal da morte da mãe dele. Ele tentou pedir ali para um rabi conselho de o que ele devia fazer e tal. O rabi não serviu para nada. E aí ele fala que dali para frente, quando ele ouvia conselho, ele fazia o contrário. Aí o irmão da Bela arrumou para ele um serviço administrativo que contava como serviço militar. Só que o Chagall era muito ruim no trabalho administrativo, mas pelo menos isso livrou ele de ter que ir para o front. Por causa desse trabalho, ele e a Bela, que já estava grávida, se mudaram para São Petersburgo. Porque lá o banimento aos judeus já tinha caído. Muito bem, a filha do Chagall nasce em 1916. O Chagall tinha 28 anos. Ele ficou tão desapontado que não era um menino que ele não foi ver a filha dele por 4 dias.
Também em 1916 acontece a primeira ameaça à vida do Chagall. Ele estava andando na rua, saiu para dar uma volta e uma gangue vestida de soldados e procurando judeus confrontou o Chagall numa rua escura. Ele escapou por um triz. No livro ele fala assim: perguntaram se eu era judeu. Ele não fala que diz que não. Ele fala: eu escapei. E daí ele escapou e quando ele estava andando mais para frente ele escutou outros judeus sendo mortos ali. Ele escutou tiros e tal. Então, assim, escapou da morte por um triz. Aí vem, em cima da Primeira Guerra Mundial, começa a Revolução Russa. A Revolução Russa começa em fevereiro de 1917, com uma revolta contra o czar por causa da falta de comida, que acabou resultando na abdicação do czar e no fim da monarquia. Aí, o cargo que o Chagall ocupava foi dissolvido e ele volta com a família para Vitebsk. E depois volta para São Petersburgo no outono. Aí a coisa já estava ruim e piorou com a chegada do Lenin ao poder em outubro de 1917. E isso culmina com a Revolução Russa. Então, assim, fevereiro foi o começo, assim, foi uma revoltazinha. Daí, em outubro, começa mesmo a Revolução Russa, que dura 4 anos. Para vocês terem uma ideia, a população de São Petersburgo, ou Petrogrado, que era o antigo nome, que era de 2,5 milhões de pessoas, caiu para 700 mil pessoas em 1919. Bom, o ministro da Educação francês oferece o controle do Departamento de Artes Visuais para o Chagall. O Chagall recusa, mas depois, em agosto, ele pega um cargo público para ser comissário de artes em Vitebsk. O Tugendhat, que era aquele que escreveu a carta de recomendação para o Chagall, se juntou a outra pessoa, ao Efros, e eles juntos publicaram o primeiro livro sobre o Chagall, celebrando o Chagall como artista judeu. Então, estamos em 1918. Nesse mesmo ano, o Chagall, com 31 anos, o irmão dele, Davi, morreu no fronte. Morreu de tuberculose, mas ele estava na guerra lutando no fronte. Bom, a primeira tarefa do Chagall como comissário de artes foi preparar a celebração do aniversário da vitória dos bolcheviques. Ele convidou todos os pintores para se apresentarem e pintar a cidade. Essa foi a primeira das grandes comissões que o Chagall teria depois na vida. Ele vai pegar grandes comissões no fim da vida. Aí morre outra irmã dele, a Rosa. Em 1919, ele inaugura a Escola de Artes de Vitebsk. E aí ele pega ali muitos órfãos e ensina, ele chamava as pessoas da rua, vem aprender artes aqui e tal. E ele não convidou o Pen, que era aquele professor dele, no começo. O Pen ficou super sentido, mas depois ele chamou. E aí, assim, ele não tinha convidado o Pen porque ele queria chamar sangue jovem. E ele chamou um rapaz, Lissitsky, que ele tinha conhecido quando ele era criança na galeria do Pen. E já logo no início, esse rapaz começou a criar problemas. E um dia, o Chagall enviou esse Lissitsky para Moscou para comprar material e ele voltou com um pintor famoso chamado Malevich. Esse Malevich era uma figura engajada, super carismática. E em 1920, esse cara toma a escola, coloca lá na escola do Chagall o nome de Academia Supremacista, supremacista sendo arte e não política, e isso resultou na resignação do Chagall.
Para piorar, esse Malevich fazia parte de um comitê do governo que era quem dava a mesada para os artistas sobreviverem ali na guerra. E esse cara colocou o Chagall na última categoria, então o Chagall não recebia quase nada. Para vocês terem uma ideia da importância que tinha esse dinheiro, o filho de outro pintor, que era o Kandinsky, morreu de fome naquela época. Enquanto isso, continuava a Revolução Russa e com ela uma certa vingança de classes. E uma noite, a tcheca, que era a polícia bolchevique, entrou na casa dos pais da Bela, quando eles estavam jantando, levou tudo, até as colheres com que eles estavam comendo. Aí, depois disso, o Chagall e a família resolveram ir embora dali. E foram embora para Moscou. E essa foi a última vez que o Chagall viu a cidade natal dele. Então, estamos em 1920, quase fim do quinto setênio. Aí, no fim de 1920, a situação dele começa a melhorar um pouquinho, porque um rapaz convidou o Chagall para desenhar o palco de uma peça de teatro, fazer ali os designers. Esse lugar é conhecido como Chagall Box, existe ainda até hoje. E os bolcheviques apoiaram a ideia porque eles queriam tentar converter os judeus aos ideais deles. Aí o Chagall trabalhou nisso por 1 mês e meio, então é outro projeto grande que o Chagall pega. E foi tão bem sucedido que deram um espaço maior para eles. Mas, de novo, o Chagall não recebeu nada por isso. Aí ele mexeu uns pauzinhos e em maio de 1922 ele recebeu, agora já estamos mudando de setênio, aqui tá, vamos descansar um pouquinho, aqui tá o quadro Autorretrato com 7 dedos. Em Yiddish, que é a língua que o Chagall falava, em Yiddish, pintar alguma coisa com 7 dedos ou fazer alguma coisa com 7 dedos significa fazer muito bem feito. Então, para vocês verem como a coisa da língua influenciava até a arte dele, né? Aqui tá o autorretrato. Aqui tá, quando ele estava em Paris, ele fez essa pintura, ele olhando para o passado, meio dividido, assim, entre o passado, que era a Rússia, e o futuro, que era Paris. Aqui um desenho que ele fez da Ida e da Bela, quando a Ida nasceu. E aí vamos para outro setênio. Então, em 1922, ele vai para Berlim com a família, com a desculpa de organizar, ele conseguiu essa autorização com a desculpa de organizar uma exibição de artistas judeus em Paris. E isso foi, assim, muita sorte, porque poucas pessoas que ficaram na Rússia dessa época, poucos artistas ali, sobreviveram aos dias do Stalin. Como não havia comunicação entre a Europa e a Rússia, quando o Chagall chegou em Berlim, aquilo foi um susto pro pessoal, porque o pessoal estava até achando já que ele estava morto. Só que ele não sabia que ele estava famoso na Alemanha. O Walden, que era aquele agente dele, tinha vendido muitas pinturas dele. Só que o dinheiro não valia mais nada por causa da inflação. Sem contar que esse Walden vendeu as pinturas mais importantes para a mulher dele. Aí o Chagall confrontou o Walden, que ofereceu 1 milhão de marcos, mas o Chagall não aceitou, porque uma pintura dele estava sendo vendida por 100 milhões de marcos. E daí o Chagall resolve processar o Walden, que foi uma coisa assim muito desgastante para ele. Em 1923, aos 35 anos, ele começa, bem perto ali do nódulo lunar e tal, ele começa a escrever My Leben, que é Minha Vida, que é a autobiografia dele, que tá aqui. E sempre com Paris na cabeça, ele sempre quis voltar para lá. Aí, um colecionador dele
tinha comprado 56 quadros do Chagall enquanto o Chagall estava na Rússia. E ele nunca quis devolver esses quadros. Porém, ele escreveu Ele não quis devolver, o Chagall queria devolvido porque ele não tinha recebido nada. Mas ele falou, comprei, tá comprado, os quadros são meus. Só que ele escreveu um artigo sobre o Chagall, muito bem escrito, que chamou a atenção de um tal de Vollard. Esse Vollard era negociante de artes e quis contatar o Chagall, e no fim a coisa toda foi um mal que veio para bem, porque por causa desse Vollard, o Chagall finalmente conseguiu voltar para Paris. E assim que ele chega lá, ele vai para La Ruche, que era aquele quartinho que ele tinha fechado. Aí o Malpel, que era o negociante dele em Paris, tinha vendido tudo, vendido todas as artes do Chagall que tinham ficado trancadas no quarto, e de novo o Chagall não recebeu nada por aquilo. E pior, ele achou que o Sanders, aquele amigo dele, estava envolvido nesse rolo. E aí pronto, acabou a amizade entre os dois. E o Chagall, que já era desconfiado, ficou mais desconfiado ainda. Diz que não teve dinheiro ou sucesso que mudasse isso. Até assim, se ele rabiscasse, fizesse um desenho num guardanapo num restaurante, ele rasgava aqui. Aí o Vollard comissionou o Chagall para ilustrar um livro infantil e ele escolheu The Dead Souls, Almas Mortas. Fez 107 desenhos e isso garantiu a ele uma certa segurança financeira. Ele levou 3 anos fazendo esses desenhos. Ele ficou 50 anos sem ver a família dele. Durante esse tempo todo, ele não teve contato com a família dele. Aí, no final de 1924, ele muda para uma casa. Finalmente, ele vai com a família para uma casa. E daí ele fez uma coisa que eu achei que foi um golpe de gênio. Ele começou a fazer réplicas das pinturas que ele tinha perdido. Então, assim, o valor das pinturas está no fato de que elas são únicas. Se ele vai fazer outra pintura igualzinha, ele fez questão de fazer igualzinha, o valor das pinturas de quem tinha caiu. Agora, aqui com 37 anos, o Chagall começa a aproveitar mais a vida. A guerra tinha acabado, estamos em 1924, a guerra tinha acabado e ele começa a viajar, a ter vida social e tal. Em 1924, a saúde da Bela começa a se deteriorar por causa de uma úlcera nervosa. Ela era muito importante na vida do Chagall. Ela não era só mulher e mãe da filha dele, ela negociava as pinturas dele no começo. Ele fala que não tinha nenhuma pintura dele que ela não tivesse falado sim ou não. Depois teve o Matisse, não o pintor, o filho do pintor, Pierre Matisse, organizou uma exposição só com coisas do Chagall. Foi a primeira vez que era exposição só com coisas dele. Depois ele ilustra as Fábulas de La Fontaine, que também foi uma obra grandiosa que ele fez. O imbróglio lá com o Walden, que ele tinha processado, foi resolvido. O Walden se separou da ex-mulher, e a ex-mulher concordou em devolver algumas das pinturas para o Chagall, e rapidamente ele vendeu essas pinturas. Aí ele assina contrato com uma galeria famosa, e pela primeira vez em 39 anos ele tem segurança financeira. Aí a Bela pergunta para ele de quanto dinheiro ele precisava para se sentir seguro financeiramente, e ele responde: eu nunca vou ter dinheiro suficiente. Eu nunca vou me sentir seguro. Aí nessa época, os críticos começam a falar que a arte dele ficou muito comum, que ele começou a pintar flores e tal.
Mas ele fala que esses foram os 20 anos mais felizes da vida dele e que as flores representavam essa felicidade. O Vollard pagou uma boa soma por essa obra, né, das fábulas. E aí ele comissiona o Chagall para ilustrar outra coisa, que era esse projeto, o Circo do Vollard. O Chagall tinha uma conexão muito forte com essa questão do circo. Alguns autores dizem que é a analogia dele para o artista, né, o palhaço. Aí, muito bem, ele começa a voltar com umas pinturas mais tradicionais e tal. Começa com um retorno aqui, já indo para os 42, ele começa com um retorno ao essencial, uma volta para casa. Olha lá o tipo de pintura do Chagall, que era, né, flutuando. Aqui é o Vollard, que é essa pessoa que está ajudando o Chagall. A Ida já maiorzinha, a Bela, sempre Bela. E aí o Chagall compra uma casa em Paris. Muito bem, no mesmo dia que o Chagall compra em Paris, Chagall agora com 42 anos, no mesmo dia é o dia da crise da Bolsa de Nova York. E aí tudo começa a dar errado de novo. O Chagall começa a depender só do dinheiro do Vollard, ele tinha ali um contrato com uma galeria, mas eles não conseguiam mais pagar o Chagall. Começa uma onda de antissemitismo na França, e aí o Chagall começa a pintar o judeu novamente. Homem mais velho lendo, homem mais velho com a Torá. E aí também a Bela resolve traduzir a biografia do Chagall para o francês. Em 1931, o Chagall é comissionado para fazer ilustrações da Bíblia. Então a gente vê lá aquela, né, lembra que teve aquele rabi no primeiro setênio que tinha infundido nele o amor pela Bíblia, e agora, curiosamente, ele recebe essa comissão para ilustrar a Bíblia. Esse trabalho de ilustração levou 6 anos. Embora o Chagall não fosse um judeu observante já há 30 anos, ele falava que a Bíblia era a maior fonte de poesia de todos os tempos. Em 1931, aos 43 anos, ele é convidado pelo prefeito de Tel Aviv para visitar Israel. A reação dele foi falar, tá bom, legal, mas teria sido melhor ter sido convidado para Vitebsk. E aí o Hitler chega ao poder. Quando o Hitler chega ao poder, é a primeira tentativa do Chagall de conseguir a cidadania francesa, mas foi negada. Quando ele estava no meio das ilustrações da Bíblia, o Vollard teve que suspender os pagamentos por causa da depressão. Ele fez mais 20 desenhos e só foi pegar nesses desenhos da Bíblia de novo em 1952. Aí ainda, em 1934, a Ida, filha do Chagall, que estava com 18 anos, se casa com o Michel Rapaport, um rapaz que ela tinha conhecido no verão. Ela tinha engravidado desse rapaz, e aí os livros falam que ela foi levada a abortar e a se casar com ele. Eu deduzo que ela tenha sido levada pelo pai e pela mãe, né? Mas o Chagall não menciona isso no livro dele. Em 1937, bom, aqui está o quadro que ele pintou para a filha dele. A cadeira da noiva, tá só a cadeira, a noiva não tá lá. Talvez represente a ausência dele na vida dela. Desculpa, a ausência dela na vida dele.
Aqui, noivo e noiva com a Torre Eiffel. E aí entramos no 8º setênio. Em 1937, o Chagall comete um erro, que é, ele naquele saudosismo, ai a Rússia, resolve escrever para o Pen, aquele antigo professor dele. O Pen estava bem quietinho lá, não estava sendo, sabe, sem arrumar problema ali com os comunistas, só que por causa dessa carta que o Chagall escreveu, acabou chamando a atenção ali dos comunistas e o Pen foi assassinado. É claro que na biografia o Chagall nunca admite isso, mas depois ele fala que ele perdeu as esperanças de voltar para a Rússia por causa disso, porque aí a situação ficou mais difícil. E ele fica ainda mais desesperado para conseguir a nacionalidade francesa. E ele consegue a nacionalidade francesa em junho de 1937, um pouquinho antes dele completar 50 anos. Então, 49 anos, ele consegue nacionalidade francesa. Enquanto o nazismo avançava, a arte também era perseguida. Um comitê alemão confiscou cerca de 20 mil obras consideradas como degeneradas, entre elas algumas obras do Chagall, e esse comitê fez um leilão dessas obras. O Pierre Matisse, que era negociante do Chagall, disse que nessa época todo mundo ficou num impasse assim, porque o que ia fazer? Se comprasse as obras, estava dando dinheiro para o nazismo. Se não comprasse as obras, elas seriam destruídas. Então, ele, como tinha dinheiro, resolveu comprar e salvar o máximo de obra que ele conseguiu. Então, muitas obras do Chagall foram salvas por isso. Aliás, tem história de obra do Chagall tendo sido salva. O Chagall diz que a maior decepção da vida dele foi o pacto nazi-soviético, que é um pacto de não agressão entre a Rússia e a Alemanha durante 10 anos, que é claro, o Hitler quebrou o pacto e descumpriu depois de 2 anos. E aí, de novo, o Chagall, não sei se teimoso, não sei se alienado, ele compra uma casa. Então, a outra casa que ele comprou, ele mudou bem no dia da quebra da bolsa. E aí ele compra essa casa em maio de 1940, 53 anos. E aí, em junho, a França é invadida pela Alemanha. E aí a França faz um acordo com a Alemanha, que é chamado de o governo Vichy, que se comprometeu a entregar os judeus para os alemães. Aí o que acontece? Todo mundo começa a fugir. Para vocês terem uma ideia, a população de Chartres, que era de 23 mil pessoas, caiu para 800 pessoas. E nada do Chagall ir embora. A única opção era todo mundo, né, ir embora para os Estados Unidos. E aí foi formado um comitê de resgate judeu e tinha um jornalista chamado Varian Frey. Esse jornalista fez uma lista de 200 artistas que precisavam ser resgatados, incluindo o Picasso, o Matisse, o Thomas Mann, o Chagall e a Bella, mas não a Ida com o marido. E ele conseguiu 2.000 vistos e conseguiu salvar 4.000 judeus no final. Só que mesmo assim, as pessoas tinham vistos, mas elas precisavam de dinheiro para ir embora. E o Chagall tinha enfiado todo o dinheiro lá na casa.
Então, outras pessoas se organizaram para pagar a passagem deles. E aí foi feita uma carta dizendo que teria uma exibição no Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos, de Nova York, para que os artistas pudessem viajar. O Chagall, ao invés de ir embora logo, ficou esperando para ver se ele ia poder voltar para a França quando ele quisesse. Enquanto isso, a Ida tentando salvar as pinturas do Chagall e tirar da França. Aí o governo Vichy cancela a naturalização francesa do Chagall e da Bella, e daí realmente eles resolveram se mexer. Tá, o caminho para os Estados Unidos passava por Lisboa. Para chegar lá, primeiro eles tinham que ir para Marseille. Eles foram para Marseille, dormiram no hotel. E na noite que eles dormiram no hotel, a polícia faz uma ronda e prende o Chagall. A Bella, desesperada, telefona para o Frei. Aí o Frei resolve, que era esse jornalista, né, que estava fazendo esse comitê. O Frei resolve ligar para eles e ameaçar. Falou, olha, eu vou ligar para o New York Times se vocês não liberarem ele, e vocês vão ver o que vai acontecer se eu ligar. E aí tá bom, resolveram liberar o Chagall. Aí ele escolhe a data de 7 de maio para ir embora, porque 7 era o número de sorte dele. No mesmo dia que ele foi embora para Lisboa, a polícia de Marseille prendeu 1.500 refugiados e mandou 1.200 para trabalhos forçados. Eles ficaram um mês em Lisboa esperando o navio e depois foram para os Estados Unidos no dia 21 de junho de 1941, ou seja, 54 anos. Na mesma hora que ele chegou nos Estados Unidos, a Alemanha invadiu a Rússia. A população de Vitebsk, que era de 240 mil pessoas, caiu para 118 pessoas. Aí o Chagall prometeu que nunca mais ele colocava os pés na Alemanha. Bom, estamos em 1941, Chagall, com 54 anos, diz que chega nos Estados Unidos. E aí, de novo, quando perguntavam para ele, você tá feliz aqui? Ele falava, eu tô agradecido, mas infeliz. Aí ele começou a dar palestra para pagar as pessoas que tinham pago a passagem dele. Enquanto isso, a Ida viajando com as pinturas do Chagall. Pega um navio que demora 40 dias para cruzar o Atlântico. Ficou muito doente nesse navio. Esse navio, quando volta, é destruído pelos nazistas. Ou seja, eles sempre muito perto da morte. Muito bem. Chagall e a Bella começam a fazer a vida nos Estados Unidos. Começa a ter uma vida normal lá. A Bella começa a receber de novo. Eles comemoram os festivais religiosos. Ele continua a pintar. E aí ele tem um contrato com o Matisse, 350 por mês em 1941. Depois sobe para 500, depois para 700. Depois, um coreógrafo russo convida o Chagall para desenhar o cenário e os trajes de uma produção de balé chamada Aleco. Ele e a Bella viajam para o México para fazer esse design e eles falam que foi uma época muito, muito feliz da vida deles. Esse negócio essa abertura, né, fez tanto sucesso que voltaram para o aplauso 19 vezes e depois foi transferido para o Metropolitan. Isso é uma grande virada no trabalho do Chagall. Estamos aqui em 1942. É uma grande virada no trabalho do Chagall porque
Agora ele entra para a fase da monumentalidade. E aqui começa a Segunda Guerra Mundial. O Chagall recebe a visita de dois amigos russos, que é o Mikoeller e o Pfeffer. Aquilo foi uma felicidade imensa para o Chagall, ter amigos antigos perto dele, poder falar Yiddish, ter amigos judeus. E um dos livros que eu li começa falando assim: 3 amigos estão conversando durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e um deles é espião. E aí, nesse ponto do livro, ele conta que era o Mikoeller, que era espião. Mas isso, assim, não mudou nada na vida do Chagall. Ele estava muito contente de ter eles ali perto. E a Ida, o Silvio acaba de perguntar dela, a Ida começa a ter um caso com o Pfeffer. Em 1943, morre a mãe da Bela, a mãe da Bela. Ela fica muito doente, porque ela se recusou a comer durante a Páscoa o pão fermentado, e era tudo que tinha em Moscou durante a guerra. Ela morreu de fraqueza e de fome. E a Bela também estava com a saúde cada vez pior, e ela resolve escrever as memórias dela. Daí, em agosto de 1944, por isso ainda que eu não tinha falado do nódulo lunar, que é aqui que vem mesmo o choque. Em agosto de 1944, ela começa a organizar tudo, os manuscritos, os rascunhos, tirar cópias das coisas. E o Chagall pergunta para ela: para que essa organização toda do nada? E naquele mesmo mês vem a notícia de que a França estava livre dos nazistas, e ele e a Bela começaram a se organizar para voltar para a França. Só que a Bela caiu muito doente. A versão do Chagall para a morte da Bela é que, uns dias antes, a Bela tinha visto uma placa num lugar escrito: apenas cristãos brancos são bem-vindos. E aquilo afetou muito ela. Aí diz que no hospital perguntaram para ela coisas como: qual é seu nome, qual é sua religião, e ela se recusou a responder qual era a religião dela. Nós estamos falando dos Estados Unidos, né, gente? Ela se recusou a dizer a religião dela e voltou para casa. E aí no dia seguinte, quando ela piorou, já era tarde demais. A versão dos autores é que, por causa das restrições da guerra, o hospital não tinha penicilina para tratar a infecção dela e ela entrou em coma. Quando a Ida chega no hospital, ela já estava morta. Então, a Bela morre aos 49 anos e o Chagall tinha 57, ou seja, estava bem perto do nódulo lunar. O Chagall, com a morte da Bela, não pinta durante 6 meses. A Ida estava separando do marido e sugeriu que ele trabalhasse nas memórias da Bela. E ela também fez a mesma coisa. Ela traduziu, o Chagall começou a ilustrar, organizar e tal. O Michel, marido da Ida, descobriu que os pais dele estavam vivos na Europa e foi para lá. E lá ele ficou sabendo que eles tinham conseguido salvar um monte de pinturas do Chagall, transportando a cavalo para outro lugar. Aí o dia da vitória, que celebra o fim da guerra, foi dia 8 de maio de 1945, e o Chagall voltou a pintar. E aí ele faz aquilo, pega as pinturas antigas e pinturas que ele já tinha começado e resolve concluir aquilo, porque aquelas pinturas tinham as anotações da Bela, tinham comentários da Bela, então ele sentia como se ela estivesse ainda lá. Tem uma mulher chamada Anne Marie que alegou, depois da morte do Chagall, que ela teve um caso com ele enquanto eles estavam lá no México fazendo aqueles designs. O
Chagall nunca confirmou isso, mas antes mesmo de completar 1 ano do luto, que é a tradição judaica, ele convidou essa mulher para morar com ele e ela recusou. A Ida já estava cansada das demandas do Chagall e eles tinham tido ali um quiprocó porque ela pediu a parte da herança da Bela em pinturas. E aí ela já estava sem paciência com ele e arrumou uma pessoa lá para cuidar da casa. Essa mulher se chamava Virgínia. A Virgínia era casada com um pintor falido e tinha uma filha. Ela era filha de um diplomata, era muito bem estudada, falava francês, só que o casamento dela estava muito mal e o dinheiro que entrava na casa era do trabalho dela. Então, ela começa a trabalhar na casa do Chagall e logo eles se tornam amantes. O affair fica escondido da família por um tempo. O livro fala que no aniversário do Chagall, de 58 anos, ela foi chamada lá da cozinha para tomar um copo de champanhe. Essa Virgínia também escreveu um livro de memórias. Ela tinha 29 anos, 1 ano a mais que a filha do Chagall. As duas começaram uma amizade até que a Virgínia teve que contar. O marido dela descobriu ali, pressionou e ela contou para o marido dela que ela estava tendo um affair. Aí, de novo, aqui tá a Virgínia. E aí ele pinta esse quadro, A Alma da Cidade. De novo, ele com uma face virada para o futuro e outra face virada para o passado, que era a Bela. Ele começa a trabalhar numa peça chamada Firebird. Aí ele convida a Virgínia e a filha para morarem com ele. Ele fica logo irritado com a filha em casa e a Virgínia manda a menina para um internato, que é a mesma coisa que tinha acontecido com ela quando ela era criança. E logo depois ela descobre que estava grávida. O marido dela não aceita assinar o divórcio, mas assina um papel falando que o filho não era dele. E aí, isso não muda em nada a situação. O Chagall continua escondendo a Virgínia e muda com ela para o interior, que era para a coisa ficar mais escondida. Por quê? Porque ainda não tinha completado 1 ano do luto da Bela, que é a tradição judaica, e a Bela não era judia. E, aliás, uma coisa muito interessante para nós, parece que a Virgínia era teosofista, na verdade. 5 semanas antes da criança nascer, o Chagall viaja para a Europa. Ou seja, ele fez a mesma coisa que fez quando a Ida nasceu. Ele ficou 3 meses sem ver a criança. E ainda por cima ele deixou a Virgínia sem dinheiro nenhum. Diz que a Virgínia foi pedir dinheiro emprestado para os amigos do Chagall para ela passar esse tempo com a criança. Agora vamos para 1948. Nesse período, 3 irmãs do Chagall morreram, entre 1945 e 1948. Sobraram a Lisa, que era a irmã favorita dele, e a mais nova, que era a Mariasca. Agora eu vou mostrar, porque aqui eu ainda não tinha falado do filho dele. Então, aqui está o Chagall com o filho, aqui a filha da Virgínia e ela lá. O Chagall mudou muitas vezes na vida. Eu não falei porque, nossa senhora, vai tomar muito tempo. Porém, na primavera de 1950, o Chagall compra uma casa em Vence, na França. É uma casa chamada Les Collines. E ele morou 16 anos nessa casa. Foi o lugar onde ele ficou mais tempo. A Virgínia estava enfadada e tal, e aí ela tinha esses amigos que o pessoal chamava de hippies, mas na verdade eles eram teosofistas. Aí diz que um dia o Picasso convidou eles para almoçarem na casa dele, e ela não quis comer carne, e aquilo foi um assinte para o Picasso e afetou a relação do Picasso com Chagall. E o Chagall, na verdade, tinha muita inveja do Picasso. Ele tinha uma obsessão, assim, pelo Picasso. O que ele tá fazendo, o que ele não tá fazendo.
Diz que ele falava assim, o Picasso é um gênio, pena que ele não sabe pintar. E o Picasso uma vez foi na casa dele, o Chagall estava pintando lá uma cerâmica, aí o Chagall saiu para tomar ar, quando voltou o Picasso tinha pintado a cerâmica do jeito dele, então tinha isso, assim. E aí, em dezembro de 1950, o Chagall faz uma cirurgia da próstata. Essa é uma das poucas vezes que eu li algo sobre a saúde do Chagall na biografia toda dele. O homem tinha uma saúde de ferro. O Matisse tinha pintado uns vitrais numa capela e o Chagall tinha mostrado muito interesse por esse trabalho. Logo depois ele foi comissionado para pintar o batistério. Antes de executar esse trabalho, ele escreve para cada autoridade judia que ele conhecia e todos falavam que não via problema, mas mesmo assim ele demorou 6 anos para terminar isso. A Ida se casa novamente em 1952 e o Chagall aprovava muito a relação. Esse cara com quem ela casou, o Franz Meyer, escreve uma biografia sobre o Chagall que é considerada, esse aqui, é considerada a obra mais completa. Apesar de nessa obra ele não ter sido autorizado a mencionar a existência da Virgínia. Bom, a pessoa que tirou essa foto é um cara chamado Charles Leiran. Esse cara, ele tinha feito o registro do Chagall e da Bella quando eles moravam nos Estados Unidos, e aí foi chamado para fazer os registros dessa foto, do casamento, e depois o Chagall chamou ele para filmar uma exibição de cerâmicas em Paris. O Chagall e o fotógrafo foram para Paris na frente, e a Virgínia era para ir depois, com as cerâmicas do Chagall em outro carro. Quando chega em Paris, esse fotógrafo liga para Virgínia, que estava no meio do caminho em Nice. Ela fala para ele que está em Nice, ele volta para Nice e os dois passam a noite juntos. Aí, antes dela chegar em Paris, eles passam outra noite juntos. Quando ela finalmente chega lá, ela entra no banheiro e vai ler uma carta do Leiran. O Chagall, desconfiado por que ela tinha demorado tanto para chegar em Paris, entra no banheiro. Vê a carta e descobre tudo. Na biografia dela, ela fala que ele jogou ela no chão e esmurrou ela. Aí ele tenta convencer ela a ficar, mas não teve jeito. Ela largou o Chagall para ficar com esse fotógrafo. Então, a Virgínia e o Chagall ficaram juntos por 7 anos. O Chagall ficou arrasado. Aí, em junho, a Virgínia se casa e logo depois o Leiran cai de cama e a Virgínia tem que cuidar dele até o fim da vida. E era outro motivo para o Chagall ficar mais chateado ainda, porque ele falava, me trocou por um velho. Aí, mais uma vez, a Ida faz o papel de matchmaker do Chagall. E aí ela traz outra pessoa para cuidar da casa, que é a Valentina, que todo mundo chama de Vavá. Essa Valentina aceita cuidar da casa por um tempo, da casa e do Chagall por um tempo. Aí lembra aquela mulher que eu tinha falado, que ela alega que ela teve um caso com o Chagall. O Chagall vai até ela e pede para ela casar com ele. E ela fala que não. Aí, quando ele volta para casa, ele fala para Vavá, olha, você não quer ficar aqui de vez, cuidar da casa e não sei mais o que? Ela fala, olha, essa Vavá, ela era judia, ela tinha 47 anos, ela era divorciada, o ex-marido dela era homossexual e eles não tinham consumado o casamento. Era uma pessoa, assim, que tinha um negócio, então ela tinha essa expertise de negócio da Bella, falava 5 idiomas,
Ela falou assim: olha, eu tenho meu negócio, eu não vou deixar meu negócio para vir aqui ficar tomando conta de você do nada. Ou você casa comigo, ou nada feito. Chagall rapidinho casou com ela. Então, ele casa com ela aos 65 anos. Essa Vavá virou mesmo assim um cão de guarda, sabe? Ela defendia ele, ela cuidava dele. Ninguém gostava dela, mas foi uma parceria que durou até o fim da vida. Em maio de 1954, desculpa, em julho de 53 nasce o primeiro neto do Chagall. Em maio de 54 nascem os netos gêmeos. E aí a gente pode ir para o próximo setênio. Aqui tá Chagall e a Vavá mais para frente na vida. E vamos para o outro setênio. Esse é o primeiro período de estabilidade na vida do Chagall. E com isso o trabalho dele revive um pouco. Ele ele termina os desenhos lá da Bíblia, que outro dia eu vi que eles estão em Nice. A Vavá dá-lhe um jeito para a Ida meio que se afastar, não ter tanto controle sobre a vida do Chagall. Ela mantinha o Davi à distância. E aí, em 1957, Chagall faz 70 anos, é comissionado para desenhar os primeiros vitrais dele, que são na Alemanha. Ele desenha esses vitrais que são enormes, ele fala, eu vou pintar, mas eu na Alemanha não ponho o pé. Então, os vitrais foram enviados, foram transportados, mas antes de serem transportados, teve mostra deles na França e tal. Em 1958, o Chagall e a Vavá se divorciam só para Vavá ter um acordo financeiro mais vantajoso. No fim dos anos 50, ele começa a receber muito reconhecimento, começa a receber homenagens, títulos. Aí, em 1960, ele recebe uma comissão de Israel para pintar 12 vitrais para a sinagoga da Universidade Hebraica, perto de Jerusalém, com o tema das 12 tribos de Israel. Isso é um trabalho grandioso e feito no país dele. Ele, na verdade, sempre foi dividido entre 3 países, que é a Rússia, o país de nascimento dele, depois a França, que ele adorava, e Israel, que é o país dele como judeu. Aqui está ele pintando um desses vitrais. E ele nunca quis receber por trabalhos feitos em locais de adoração. Depois ele foi comissionado para fazer outra janela. E teve um dia que ele fez também um vitral, pintou um vitral para a ONU, que é um vitral chamado Paz. E no dia dessa inauguração, durante o intervalo, o ministro da Cultura francesa veio e perguntou para ele se ele não queria pintar o telhado da Ópera de Paris. Aí ele titubeou, nossa, uma obra desse tamanho, mas no fim ele aceitou e ofereceu isso como um presente para o país que recebeu ele. Aí tá, vocês lembram do Varian Fry, que era aquele cara que ajudou o Chagall e a Bella a fugirem para os Estados Unidos? Ele trabalhava para o Comitê Internacional de Resgate e aí ele teve a ideia de levantar fundos para refugiados publicando um portfólio de litografias. Ele vai até o Chagall e pede para o Chagall participar. O Picasso estava participando, o Giacometti, o Miró, vários artistas.
O Chagall aceita, quando ele vai pegar a caneta para assinar o negócio, a Vavá fala: não, 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 não vai participar disso, essas litografias já estão comprometidas, já estão no catálogo. E aí, assim, a Vavá virou inimiga mortal do Fry. E a Ida também já não gostava dessa Vavá, fala que falar que ela era perigosa era pouco. E ele só foi mandar litografia, finalmente foi convencido 3 anos depois, mas daí, quando a litografia chegou lá, o Fry já tinha morrido. Ele pintou também 12 vitrais de uma igreja. Tá aqui a igreja e aqui um dos vitrais que ele pintou. E nesse mesmo ano, aqui são os vitrais de Zurique que eu mencionei no começo. Em 1966, com 79 anos, ele e a Vavá decidem se mudar novamente, por causa do desenvolvimento da Côte d'Azur. Gente, tem muita coisa, exposição, isso aqui é legal, que foi a homenagem ao Chagall, que é uma coisa, assim, foi uma homenagem que fizeram para ele em vida, então isso é uma coisa muito, muito importante. E logo depois, aos 84 anos, ele recebe um convite que ele esperou a vida toda, que foi o ministro da Cultura Soviética convidou ele para voltar para a Rússia. Então já fazia muito tempo que ele não ia para a Rússia e eles foram lá, e aí ele finalmente revê as irmãs dele, que ele não via há 50 anos. Durante essa visita, ele vê que um dos quadros não estava assinado, e aí ele resolve assinar ali. E aí ele faz uma pergunta que é o título do último capítulo do livro, de um dos livros, né? Que é: eu fui um bom artista, não fui? Então, por isso que eu falo assim, que a biografia do Chagall não pode ser separada da arte dele, né? Vocês vejam que mais pro final da vida ele não estava preocupado se ele foi um bom ser humano e tal, mas se ele foi um bom artista. O filho dele, ele quase não viu mais. E assim, eu não vou contar de tudo que ele fez, porque não dá tempo. Mas, gente, ele não parou. Ele fez vitrais a não poder mais, fazia design, fazia coisas muito grandiosas. Então, o filho dele, ele não viu mais. O filho dele, Davi, se tornou alcoólatra. E a Ida também se tornou alcoólatra. Em 1984... aos 97 anos, a saúde dele começa a se deteriorar e ele começa a precisar ser empurrado numa cadeira de rodas. No dia 28 de março de 1985, o Chagall trabalhou o dia inteiro no estúdio. E aí tinha um elevador que levava ele do estúdio até a casa. Dentro desse elevador, ele teve um ataque do coração e ali ele morreu. Ou seja, ele trabalhou até o último minuto. Como ele tinha se recusado a discutir os detalhes do enterro, e a Vavá tem uma coisa que o pessoal desconfia, parece que ela tinha sido reconvertida ao catolicismo. E o Chagall meio que fez vistas grossas. Ela é judia, ela é judia. E aí a Vavá decide enterrar o Chagall num cemitério católico. O Davi não foi autorizado a se sentar com a família no enterro do Chagall. E um jornalista achou aquilo tudo um absurdo e resolveu se levantar e fazer uma prece judaica. E foi assim que o Chagall desceu a cova.